E aí galera, tô aqui mais uma vez, graças a Deus. Eu queria compartilhar, eu quero, em nome de Jesus, pela força dele, a graça do Senhor, vou compartilhar com vocês algumas verdades aqui sobre a palavra de Deus, em relação à própria palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra diz assim: Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus está ensinando a oração. E aqui, no versículo 11, ele diz assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E quando a gente vem aqui para João, no capítulo 6, quando Jesus está falando que ele é o pão da vida, Jesus ele fala assim, no versículo 27, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que ele tem autoridade. E no versículo 35, a palavra diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, o que eu quero dizer? O que Jesus está querendo nos dizer? A gente sabe que a Bíblia, a palavra chamada Bíblia, vem do grego, que quer dizer biblos, livros, e que sagrada é santa, né? Então, o que está aqui e tem esse nome chamado Bíblia Sagrada é livros sagrados, e é a palavra de Deus. A Bíblia não tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, de início, do começo de tudo, quando Deus ele fez Adão e Eva, e Deus vinha em toda a viração da tarde para ter comunhão com Adão, para andar com Adão, para conversar com Adão, a gente vê Deus se revelar de forma em querer ter comunhão com o seu povo, em querer ter relacionamento com eles. Quando a gente vê Deus chega para Abrão em Gênesis 17 e fala: eu sou Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E dentre outras partes das Escrituras, como aquelas que são bem conhecidas lá do Salmo 119, que eu vou falar já já, a gente vê Deus falando e Deus mostrando que quer ter comunhão com o seu povo, que quer estar junto do seu povo. E eu queria fazer uma comparação que na verdade também é uma verdade e trazer essa revelação para você, né? Se você já conhece, isso vai te fortalecer mais ainda, mas se você não conhece, isso vai abrir seus olhos para essa verdade. A palavra fala que Jesus, quando ensina a orar, ele diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E lá em João, no capítulo 6, no versículo 27, no versículo 35, durante todo esse capítulo, a partir ali do versículo 25, Jesus ele vai falando que ele é o pão que desceu do céu, que ele é o pão da vida, que ele é o pão que sacia a fome das pessoas. Então, quando eu li o primeiro versículo de Mateus 4:4, ali fala sobre a tentação de Jesus. E sobre a tentação de Jesus, a gente sabe que ele passou 40 dias e 40 noites depois de receber o batismo com o Espírito Santo no deserto, jejuando. E aí a Bíblia fala que ele teve fome. E quando ele teve fome, o diabo chegou. E aí ele tentou a Jesus e ele disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus responde para ele: as Escrituras sagradas dizem, o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus ele estava dizendo, o ser humano ele não vive só do pão que o Pai dá a cada dia, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, mas o ser humano vive da palavra de Deus. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, a palavra. Jesus fala em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra fala em João capítulo 1 que
tudo foi feito por meio da palavra e que sem ela nada do que foi feito existiria. E que essa palavra é Jesus, o próprio Cristo. Então, eu quero dizer para você que tenha fome, tenha sede da palavra de Deus. Porque é fácil a gente falar, eu tenho fome de Jesus, eu tenho sede de Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Sim, amém. Mas essa emoção e esse entusiasmo, ele não pode ficar só naquele momento. É como o avivamento. O avivamento, ele não é para ser dado a gente, para ser derramado, para que fique naquela emoção, para que fique naquela entrega. É bom, isso é maravilhoso, isso é o poder de Deus, isso é o reino dele se revelando nas nossas vidas. Mas esse avivamento, ele de fato é para que seja feito um avivamento. Nós estamos sendo avivados para ser revelados. Então a mesma coisa assim também é quando você diz: eu tenho fome e sede de Jesus. Que essa fome, que essa sede de Jesus seja real, ela seja de verdade, ela seja de fato. Você compreendendo que Ele é o pão que desceu do céu, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é espírito e vida, como Ele mesmo, a palavra fala. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras que Jesus disse são espírito e vida. Nós, pela manhã, quando acordamos, comemos, nos alimentamos. Quando chega na hora do almoço, a gente come, a gente se alimenta. Quando a gente chega à noite, a gente come, a gente se alimenta. Jesus fala em Mateus 6, 33, durante esse capítulo ele vai falando sobre as preocupações da vida, e ele fala exatamente sobre essa: comida, bebida e roupa, que são a essência, né, o essencial para a gente viver. E quando ele fala no versículo 33, ele diz: porém busquem em primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e Ele lhes acrescentará todas essas coisas. Então, quando o desejo do meu coração é conhecer a Cristo, e eu digo que tenho fome, que tenho sede de Jesus, não há nada que me impeça, não há nada que me pare, e não há nada que me esfrie ou que me segue para que eu veja, para que eu reconheça que eu tenho fome, que eu tenho sede de Jesus. Necessitamos, nós carecemos de ter fome e sede da palavra dele. Você já parou, não para cronometrar, mas para analisar na sua vida quanto tempo você tem passado com as Escrituras, comendo e bebendo do Senhor através da palavra? Lembre-se que você não vive só do que você come. Não se prenda à vida que você tem no corpo, pela respiração, por quanto você está se alimentando, no local onde você está morando. Lembre-se de que em Deus você tem uma casa. Lembre-se de que em Deus você tem um corpo glorificado. Lembre-se de que a sua maior felicidade não tem que estar em qualquer coisa que Deus ele possa te abençoar e te fazer realizar através do nome dele, mas de que o seu nome está escrito no livro da vida. Foi o que o próprio Cristo disse quando aqueles 70 voltaram, aqueles 70 discípulos, e eles falaram: até os demônios nos obedeciam quando repreendíamos eles em teu nome. E a Bíblia fala que eles estavam muito alegres. Mas Jesus ele fala: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Mas não fiquem felizes porque os demônios obedecem vocês, mas fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no céu, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Lembre-se de que mais do que a comida que você come e que depois lhe dá fome, você tem uma comida que nunca mais vai deixar você faminto, que nunca mais vai deixar você sedento. Pare de beber nas biqueiras, pare de buscar de gotinha, vá direto na fonte. Jesus é a fonte. Ele preparou uma mesa para você e Ele quer que você sente nessa mesa e que você saiba que nessa mesa não só tem o pão, mas como também tem o vinho. Que nessa mesa não só tem o vinho, mas como também tem o pão. É bom a gente viver o avivamento, é bom a gente ver o reino crescendo dentro de nós e Deus nos fazendo ver quem somos nele. Mas melhor ainda é quando a gente vive isso, é quando a gente coloca em prática. É quando a gente não deixa que aquilo fique como uma experiência apenas, mas que vire uma realidade de vivência diária nas nossas vidas. Uma vez Jesus chegou para mim e falou: eu
não sou uma rotina espiritual, mas uma verdade, uma realidade diária da vida do céu. Jesus todos os dias tem uma novidade. Jesus todos os dias tem um alimento para nos dar. Ele tem coisas a mudar na nossa vida. O trabalho dele começou e vai continuar a cada dia. Não podemos parar e pensar, estamos completos, estamos feitos, já chegamos ao ápice. Não. A boa obra que Deus começou, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então quem somos para dizer que já estamos prontos e preparados, completos e perfeitos? Foi Deus quem começou essa obra, então é Ele quem vai continuar. A nossa atitude, o que a gente deve fazer, é como a palavra fala lá em Filipenses, no capítulo 3. Aqui em Filipenses 3, a palavra diz assim, a partir do versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Na mesma direção que temos seguido até agora é o que Deus quer que a gente faça. Na mesma direção que nós temos seguido até agora é o que Deus quer que a gente continue a correr e a prosseguir. Jesus é o pão e esse pão alimenta. Vamos voltar aqui para... Voltar não, né? Tá aqui em Atos 4:12. A palavra diz assim: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. 1 João capítulo 1 versículo 12, lá está escrito: mas aos que creram e o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você recebeu um direito sendo um filho de Deus, que se você fizesse a noção e a ideia, jamais você iria parar de ler o que a palavra fala. Jamais você iria ter cansaço quando você fosse ler a palavra. Jamais você iria dizer assim: ah, vou ler um capítulo da Bíblia hoje porque eu sou crente, porque eu tenho que ler a palavra e tal, né? Porque eu tô na igreja, não sei o que. Não. Se você fizesse a noção, se você tivesse a noção do direito que você recebeu, da paternidade que você recebeu, de onde você estava e para onde você ia, e Cristo na sua misericórdia salvou você, sério, essa palavra daqui, ela como é a nossa comida, ela ia ser diariamente a sua comida e a sua bebida. Você entender que você não ia estar vestido pela roupa que cobre seu corpo, mas agora pela nova pessoa que Cristo fez você ser em Deus. Você entender que a sua alegria não ia depender da circunstância e nem da situação, mas ia depender da presença do Espírito Santo diariamente com você, na sua casa, no seu quarto, por onde você fosse, onde você estivesse. Porque aqui, eu falei que ia falar, não foi? Dos versículos do Salmo 139, só que eu esqueci. Às vezes o cara vai e acaba esquecendo, mas o Espírito Santo me lembrou aqui agora. E a palavra diz lá no Salmo 119, desculpa. No Salmo 119, no versículo 11, lá tem uma pergunta, e a pergunta é assim: como pode o jovem manter pura a sua vida? E aí você pode pensar assim: bom, eu sou jovem e eu tenho muitas vontades, interesses, desejos e tal. E como é que eu posso manter a minha vida pura? Como é que eu posso manter a minha vida santa, digna, aceitável a Deus? É isso? Eu acho que, eu posso fazer várias coisas. Eu posso ser aceitável a Deus pelo jejum.
Eu posso ser aceitável a Deus pela oração. Eu posso ser aceitável a Deus porque eu vou ler a palavra de Deus. Eu posso ser aceitável a Deus porque eu vou para os cultos, porque eu tenho amizade com pessoas boas, porque eu obedeço aos meus pais, eu honro a eles, porque eu não falo palavrão, porque eu não vejo as coisas do mundo, não escuto música do mundo e tal, essas coisas. E aí você vai pensando em várias coisas. Eu acredito que como jovem eu posso manter a minha vida pura, não me contaminando, né? Deixando de fazer várias coisas que são erradas. É lógico, porque se a palavra é pura, diz que é uma vida pura, então tem que ser o contrário, né? Tem que se afastar daquilo que suja. Beleza, você pode pensar várias coisas e dizer também várias coisas. Eu não vou discordar das coisas que você vai falar, porque na verdade elas complementam, elas nos ajudam. Só que a resposta que esse versículo dá é que um jovem pode manter a sua vida pura vivendo de acordo com a palavra de Deus. Sempre se lembre de uma coisa: você nunca vai ter uma vida para Deus se você primeiro não ter uma vida com Deus. Você nunca vai conseguir ser para Deus quem você ainda não se conheceu nele, quem você é. Então, primeiro, busque ter uma vida com Deus. Busque ter uma vida no íntimo, no secreto, para depois você ir lá para fora e ter uma vida com Deus. Eu estou falando aqui de compromisso, comunhão e intimidade. Eu estou falando de preparo, eu estou falando de um processo. A primeira vez que a Bíblia fala de Jesus se revelando é quando ele tem 12 anos. Depois, a Bíblia não fala mais de Jesus. No versículo de Lucas capítulo 2, versículo 52, a Bíblia diz assim: conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. E sabe quanto tempo foi que se passou esse conforme crescia? 18 anos. 18 anos se passou Jesus sem se revelar, mas crescendo. Conforme Jesus ia crescendo naturalmente, como os seres humanos crescem, Jesus ia crescendo em sabedoria também. E a Bíblia fala: e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Por quê? Porque o crescimento de Jesus, tanto fisicamente como espiritualmente, era diretamente na ligação com o Pai, na intimidade com o Pai. Jesus estava crescendo com o seu coração também na profundeza de Deus. Cada vez que Jesus crescia, Jesus ia entregando mais e mais a vida dele, os caminhos, os planos, tudo, pelo propósito que Deus o enviou aqui. Jesus ia e fazia conforme a vontade de Deus, e Deus e as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, cada vez que você vai se entregando para Deus, cada vez que você vai se deixando Deus mostrar a você quem Ele é, e você vai conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo, você vai crescendo também na sabedoria. Isso eu chamo preparo. Eu tô falando aqui de você se preparar, de você ter uma vida com Deus, se preparando, conhecendo quem Deus é, para quando você não é se ver pronto, não é achar que está pronto, porque também você tem que ter fé, e você tem que ir também lá pela fé. Não espere primeiro tipo assim, eu acho que então eu tenho que fazer um curso, alguma coisa e tal. Não, vá pela fé, mas busque essas raízes do reino de Deus dentro de você primeiro. Busque primeiramente você. Não estou falando aqui de base, eu estou falando de você entrar dentro de Jesus e de você ter certeza da presença dele, de você ter convicção nele e de você ter uma vida ali, grudada, uma vida ligada com o Pai, uma vida alicerçada no nosso alicerce, que é Jesus. E você construir a sua vida sobre a rocha, que é Ele, ouvindo suas palavras e obedecendo, para quando você for lá fora e você ter uma vida para Deus, a sua vida para Deus, no ministério que Deus lhe deu, no dom, na habilidade, ser uma vida de revelação, ser uma vida realmente compromissada, não de brincadeira, não de atitudes que, porque sou crente. Porque, infelizmente, tem muitos que não se conhecem em Deus e acham que entraram numa religião.
que acham que o fato de Cristo ter morrido na cruz foi só para nos salvar dos pecados, foi uma obediência que ele fez a Deus, foi a reconciliação e tudo mais. Sim, foram essas coisas, mas mais do que tudo isso, pare para olhar no espelho e ver você. E se veja e pense que você está aqui agora, que você está se vendo, que você está existindo porque Deus amou você. A cruz, ela não foi... Jesus, ele não foi para a cruz para dizer pra gente que a gente é pecador, mas Jesus foi para a cruz para dizer pra gente que a gente é amado por ele, que ele se importa com a gente, que ele quer a gente. Lembre-se disso. Tenha uma vida com Deus para depois ter uma vida com Deus. E como eu falei no início, tem o pão que Jesus disse: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? Nos dá hoje o pão nosso de cada dia. E também quando ele fala em João capítulo 6, né? Que ele é o pão da vida, que quem comer dele nunca mais terá fome, quem beber dele nunca mais terá sede. E lá em Mateus 4:4 Jesus fala: o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ame as Escrituras, viva pelo que a palavra de Deus diz, porque o mundo ele tem um curso e ele diz como a gente deve falar, pensar, o que comer, como se vestir, a maneira de se comportar. Ele tem o curso e a vida dele. Só que você deve sempre lembrar do que Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. É fácil a gente viver segundo o mundo e fazer o que é aceitável a ele, mas esse caminho, ele leva para a perdição. Por que é tão difícil de passar pelo caminho estreito e entrar pela porta apertada, que conduz à vida? E como Jesus disse, são poucos os que entram por ela. Porque viver isso é estar de acordo com o que essa palavra diz, é estar baseado no que a palavra de Deus está falando. E eu tô falando aqui... Eita, velho. Peraí, deixa eu... A Evelyn botou aqui, manda um oi. Oi, Evelyn. Foi mal aí porque eu tava só aqui focado, né? Olhando aqui pra câmera, porque tipo, ia ser meio estranho, tá? Falando com vocês, olhando aqui pra tela do celular. Até vocês podem perceber, eu olho aqui pra câmera e depois eu olho aqui pra tela. Então fica meio estranho, né? Então, olhando diretamente pra câmera, a câmera aqui do celular, é como se eu estivesse olhando nos olhos de vocês. Bom, mas o que eu quero dizer é que eu tô muito feliz, porque cada um de vocês não tá aqui ouvindo, não tá aqui escutando a palavra de Deus à toa. Porque Deus ele tem um plano e um projeto. Deus ele tem uma obra e a graça na vida de vocês, através de vocês, para alcançar outras pessoas. Então, não limitem a uma pessoa que é ilimitada. Não duvidem do que Deus pode fazer, porque a palavra fala que Deus ele faz mais do que a gente pede e até pensa. Então, creia no que as Escrituras dizem que vocês têm, que vocês podem e que vocês são. E vivam pelo que essa palavra está dizendo. Diariamente se alimentem desse pão que é a palavra, que é Jesus. E diariamente bebam desse vinho que é a presença, que é o derramar dele todos os dias sobre a vida de vocês. Comemos, bebemos e nos vestimos fisicamente, mas também comemos, bebemos e nos vestimos espiritualmente. E o que mais tem nos importado, com o que mais temos nos preocupado, é com aquilo que nós temos visto e o que a palavra diz que dura pouco e que vai passar, ou é com aquilo que nós não temos visto, mas esperamos pacientemente com esperança, que dura para a vida toda, que dura para a eternidade. Pense. Que Deus abençoe a vida de vocês e que continuem a ter esse dia cheio da presença do Senhor. E também eu quero dizer que vocês não se limitem ao local. Não se limitem ao horário, porque Jesus disse, e lembrem-se disso, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, a palavra fala aqui, Mateus, no capítulo 28, se eu não estou enganado, é o versículo 19, quando ela diz aqui, ó,
Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. E no versículo 20, no finalzinho ele fala: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, lembre-se, Jesus está com você todos os dias. Todos os dias, Jesus está com você, até o fim dos tempos. Só que a pergunta que eu quero deixar é: você está com Jesus todos os dias? Jesus, Ele vem todos os dias, está todos os dias. E você? Vai até Ele, procura Ele, busca Ele todos os dias. Porque eu acredito, e eu falo isso com toda sinceridade, que o fato de Jesus ter morrido na cruz, o fato de que Deus o ressuscitou e de que Ele está diante do Pai, intercede por nós, está todos os dias conosco, é porque Ele nos ama. Então, eu acredito também que você vai estar com Jesus todos os dias, amando a Ele. Porque só conseguimos estar com Jesus todos os dias pelo amor dEle, pelo amor que temos a Ele. E essa é a palavra também. João, no capítulo 15, a palavra diz aqui, a partir do versículo 7: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. 1 João é uma palavra também que fala em relação a permanecermos unidos com o Senhor. E lá, no capítulo 2, a palavra diz assim: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia. 1 João, no capítulo 3, a palavra diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. E é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. 1 Coríntios, no capítulo 13, a palavra diz aqui, vejam bem, escutem só: quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, a sua busca e a sua entrega para com Jesus será por meio do amor que Ele tem por você. Lembre-se que você vai entrar em Jesus. Lembre-se de que você vai procurar Jesus. Mas lembre-se de que essa busca, de que essa entrega, que essa intensidade jamais deve ser por seus quereres, por seus prazeres. Peça para que Deus mostre a você o que Deus quer que você seja. Não peça pelo seu interesse, mas peça pelo interesse dele. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a palavra diz aqui: olhe só: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança.
Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Filipenses. Deixa eu só dar uma olhada aqui para não esquecer, né? Porque pode ser que eu fale errado. Deixa eu ver, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Então, quando Paulo ele falou isso, duas coisas me chamou a atenção. Quando ele fala no versículo 20: Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. E aí o versículo 21 diz: Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Então, duas coisas aqui quando Paulo estava falando para o povo de Filipos, para os filipenses, em relação a Timóteo, quando ele diz que se fosse da vontade do Senhor, ele ia enviar logo Timóteo para ele ficar animado quando receber a notícia daquele povo. Ele falou sobre preocupação e ele falou sobre interesse. Então, quando ele diz no versículo 21, pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo, fica claro que Jesus ele se preocupa e que Jesus ele se interessa com as pessoas, pelas pessoas. Então Jesus ele se preocupa com você e Jesus está interessado em você. Então se entregue à preocupação que Jesus tem por você e deixe Jesus mostrar a você qual é o interesse que ele tem na sua vida. Porque ser cristão não é viver uma religião, mas ser cristão é ser filho de Deus, é ser servo de Deus, é entender que já éramos de Deus, que éramos ovelhas desgarradas, mas Deus nos voltou, Deus nos fez voltar para o caminho certo, Deus nos fez voltar ao seu rebanho, à sua família e nos colocou ali no seu... eu não estou lembrado agora da palavra, mas eu vou dar aqui uma olhada para falar para vocês. João, no capítulo 10, quando Jesus está falando que ele é o bom pastor, e ele diz aqui, deixa eu ver, curral. Deus nos trouxe para o seu curral, para nos colocar ali dentro da sua proteção, dentro da sua casa. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz do estranho, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Bom, graças a Deus a gente entende que Jesus estava falando das suas ovelhas, das pessoas, e que ele era o pastor, que ele é quem nos leva para fora, que é ele quem vai na nossa frente, que é ele quem nos alimenta, que é ele quem cuida de nós. Então, Jesus fez isso. Trouxe você para cuidar de você, para poder alimentar a sua vida. E é isso. Que Deus abençoe você. E para trazer uma recapitulação, comemos do pão que o Pai que Jesus disse: dá-nos hoje o pão nosso, né? Dá-nos o pão nosso de cada dia. E Jesus fala em João, no capítulo 6, que ele é o pão da vida. E em Mateus 4:4, não vivemos só do que comemos. O ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão nosso de cada dia é diário. Todos os dias Deus nos dá esse pão, e Jesus é esse pão.
É lógico que também quando Jesus falou em Mateus 4,4, o ser humano não vive só do que come, o ser humano não vive só de pão, ele falou do pão físico que alimenta o corpo. Mas principalmente, quando Jesus ensinou a gente a fazer aquela oração, ele estava falando da verdade de que nós devemos viver e da verdade de quem nós somos em Deus. Se você ler e se você buscar entender no Espírito Santo o que aquela oração que Jesus nos ensinou quer dizer, você vai ver exatamente a vontade de Deus revelada através daquela oração. Porque nós oramos a Deus por vários motivos, mas aquela oração é uma oração que revela o coração de Deus. E quando Jesus ele falou sobre o pão nosso, lógico que ele também estava falando da comida, mas ele estava falando propriamente dele. Então isso significa que todos os dias precisamos do pão, que é Jesus. Precisamos do vinho, que é a sua presença, que é a sua plenitude, que é esta essência da presença de Jesus dentro das nossas vidas, em nossos corações. Eu não vou cansar de dizer, porque eu creio nessa verdade. Deus tem uma novidade de vida todos os dias para nós. Todos os dias. E a palavra diz, a base bíblica, né? Se eu for para ter, Filipenses 1:6. A boa obra que ele começou em nossas vidas, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, é uma obra que está continuamente, que está diariamente sendo feita por Deus por Deus em nós, através de Jesus e através do Espírito Santo. Então é isso. Procure conhecer qual a preocupação que Jesus tem com você e o interesse que ele tem na sua vida, o interesse que Jesus ele tem para você. Jesus está preocupado e ele também está interessado. Ele tem preocupações e ele tem interesse. E muitas das vezes a gente quer ter as nossas preocupações e compará-las com as de Jesus. A gente quer ter os nossos interesses e colocá-los semelhante, assimilá-los com os de Jesus. Só que na realidade isso não acontece. Eu quero dar um alerta aqui a vocês, que o Senhor ele trouxe aqui agora a palavra de 1 Pedro, quando a palavra fala aqui sobre Jesus, ele como a pedra. Olhem só o que a palavra de Deus ela está dizendo. Eu vou ler aqui do início do capítulo para vocês entenderem, né? Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite e espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Veja só o que o versículo 3 fala. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçamos sacrifício que Deus aceite. Vejam só, olha o que o versículo 6 diz. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu escolhi uma pedra. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar e a rocha que vai fazê-las cair. Agora escutem só, vejam bem o alerta que o Senhor me trouxe para dar para vocês. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de Deus, porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. A mensagem, a palavra é de Deus. E quando Deus ele nos dá a mensagem, quando Deus ele nos dá a palavra, é de acordo com a sua vontade. Então, procure conhecer qual é a preocupação que Jesus tem com você, qual é o interesse que Jesus tem com você, mas não busque assimilar
por um título que você tem. Não busque assimilar por um cargo que você tem, pelo dom que você recebeu do Espírito Santo, por alguma habilidade, pelo que você sabe fazer. Não faça isso, porque tudo isso foi lhe dado por Deus e é para a glória de Deus. E a preocupação que Jesus tem e o interesse que Ele tem não é para que a gente seja visto, não é para que a gente seja revelado ou seja conhecido, mas o interesse e a preocupação de Jesus é para que Ele seja visto, porque Ele é a única fonte da salvação, porque a salvação só pode ser vinda por Ele, só pode ser dada através dEle, que nós somos apenas os vasos dEle. E que Ele nos enche, o poder supremo, como Filipenses 4:7 fala, vem de Deus. A palavra está lá, está bem clara, dizendo em 2 Coríntios 4, que eu vou dar uma lida aqui para vocês. Diz assim: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Para que fique claro. Por quê? Porque é um tesouro espiritual. Não é algo que está na nossa mente, no intelectual. Não é algo que está na inteligência ou na sabedoria humana. Não é algo que está no coração por sentimento e por emoção. Mas é espiritual. Então a dimensão é espiritual. O agir é espiritual. O realizar é espiritual. Deus é espírito. A palavra fala em João no capítulo 4. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, também tem uma outra parte, eu não estou lembrado agora, que fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Então, toda obra Jesus a fazer na sua vida, não limite ela a um local físico, não limite ela a um momento, não limite esta obra a você pelo que você tem, não limite ela no horário, não. Mas dedique a sua vida, dedique o seu coração, o pensamento que você tem do que Jesus pode fazer, dos pedidos que você faz a Ele, somente no poder dEle, somente na graça dEle, na verdade dEle, de que você é importante para Deus, de que você é de muito valor para Deus. A palavra fala aqui em Lucas. Olha só o que é que Jesus ele falou aqui em Lucas 12. No versículo 6, a partir do versículo 6. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? É uma pergunta. Sim, né? E Jesus disse assim: no entanto, Deus não esquece nenhum deles. Vejam só. Prestem bem atenção. Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Ou seja, o Senhor sempre se lembra. E na lembrança que Deus tem deles é o cuidado, é a proteção que Deus dá a esses passarinhos. Agora veja o versículo 7. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. O valor que nós temos para Deus é tão grande e é tão imenso que João 3,16 fala que Ele deu, que Ele amou de tal maneira que deu, que entregou. Filipenses 2 fala que Ele se esvaziou, fala que Ele se negou, fala que Ele se fez servo igual a nós, seres humanos, e que Ele foi obediente até a morte de cruz. Então tudo isso foi feito por amor, tudo isso foi feito em amor, na verdade, do amor dEle. Então, que você busque construir a sua vida baseado no que a palavra de Deus diz, baseado no que as Escrituras falam. Todos os dias, todos os dias não. Nos dias que tem culto, a gente vai ao templo e a gente louva a Deus, a gente adora a Deus. Mas todos os dias Jesus está com a gente. Não é só naquele momento que a gente vai entronizar a presença dEle, que Ele vai aparecer, não. É em todo tempo, em todo momento. Eu tô aqui, Ele tá comigo agora. Você tá aí, Ele tá com você aí agora. Através dessa palavra. E é maravilhoso isso, sabe? Isso, sem brincadeira, velho.